Olá, pessoal do oitavo ano, bom dia! Eu sou a professora Josi, de Língua Portuguesa. E aí vocês devem estar perguntando assim, ué, cadê a professora Márcia? Então, gente, a professora Márcia precisou se afastar por motivos pessoais e a partir de agora eu assumo a turma até o final do ano. E aí vamos fazer um trabalho bem bacana com língua portuguesa, tá bom? Vou estar à disposição de vocês, vou tentar trazer atividades para que vocês possam entender bem a matéria. Enfim, vamos tentar fazer um trabalho bem legal, tá? Eu fico triste porque esse nosso primeiro contato é assim, à distância, né? Mas se faz necessário por conta de todos os problemas que a gente está enfrentando. Então, é necessário esse nosso primeiro contato, assim, de forma virtual, tá? Mas estou à disposição. Tem alguns de vocês que já devem me conhecer, eu já trabalhei na escola, eu estou retornando à escola, então com certeza vocês já me viram na escola. Alguns de vocês, de repente, são novos, podem não me conhecer, mas enfim, logo logo a gente vai estar junto, né? Vamos estar aí nas nossas aulas presenciais e a gente vai poder fazer aquela apresentação bem legal. Enquanto isso, a gente vai tentando, né, fazer aqui da melhor maneira possível as nossas atividades, as nossas explicações. Então, assim, eu espero muito que vocês não fiquem com vergonha de perguntar. É a mesma coisa como se fosse uma aula presencial, tá? Eu tô à disposição. Então, perguntem. Se não entender, passem mensagem. A gente tem aí o grupo do WhatsApp para que possa melhorar a nossa comunicação, né? Então, acredito que a gente vai fazer um trabalho bem legal, mesmo à distância nesse primeiro momento, ok? Então, eu estava observando que para essa P2, os nossos temas, ou seja, os nossos assuntos serão todos em torno de verbos, né? Então, vai ficar bem complicadinho, não porque seja difícil, mas porque o pessoal tem aquela resistência com o verbo, né? Então, o que que eu fiz? Eu percebi também que o nosso horário são 3 tempos hoje e 1 tempo na sexta-feira. O nosso primeiro tempo hoje seria a produção textual. Então, eu vou utilizar as 3 aulas para a gente focar somente em língua portuguesa, né? A gente vai pegar a apostila e tá lá, a gente vai começar a trabalhar hoje tempos derivados do presente. Então, vamos fazer as atividades, vou explicar para vocês a matéria, tá? E produção textual vai ficar para sexta-feira, ok, gente? Então, a gente trabalha aí o assunto de produção textual na sexta. Eu acho que fica um pouquinho melhor para não ficar tanto conteúdo e vocês não conseguirem assimilar. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou utilizar para as explicações um material que eu montei com outras explicações sobre o assunto que está na apostila, para que possa ficar mais claro para vocês, enfim, para que vocês possam entender o assunto, tá bom? E aí, logo em seguida, a gente vai fazer as atividades. Essas explicações que estão nos slides que eu vou utilizar, pessoal, é o mesmo assunto da apostila, não muda, tá bom? Eu só estou utilizando exemplos diferentes, para que vocês possam ter uma compreensão um pouco maior, ok? Mas qualquer dúvida é só mencionar, é só perguntar e a gente vai esclarecendo. Tudo bem? Então, vocês vão pegar a apostila, vão abrir lá na página 73 e está lá o assunto, tempos derivados do presente. Eu vou explicar usando os meus exemplos e logo depois a gente faz as atividades da apostila, que eu vou, no final da aula, dizer para vocês quais serão as páginas. Não é no final da aula, não, no final da explicação, tá? Porque no final da aula a gente vai fazer a autocorreção. Eu volto com a autocorreção para que a gente possa corrigir as atividades. Ok, galera? Então, beijo grande. Adorei conhecer vocês, mesmo que de forma virtual, né? Não tem problema do nosso primeiro contato ter sido assim, mas contem comigo, ok? Estou à disposição de vocês. E vamos lá, vamos fazer atividade, tá? Beijos! Então, pessoal, como eu falei para vocês, vamos ver aí tempos derivados do presente do indicativo. Só que antes, vamos entender o que são tempos derivados e tempos primitivos, né? Então,
Os tempos primitivos são formados pelo presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e infinitivo impessoal. Porque quando a gente fala em tempo, a gente lembra logo do presente, pretérito e futuro, né? Então, é óbvio que esses tempos existem, mas houve uma formação antes disso. A gente teve, na época, lá no período colonial, uma língua predominante que era o latim. E esse latim deu origem à língua portuguesa, entre outras línguas também, como o espanhol, enfim. E nessa época só existiam esses três tempos dos quais eu falei para vocês: o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Por isso eles são considerados tempos primitivos. Todos os outros tempos que a gente conhece são considerados tempos derivados. Então, só para que vocês possam entender, né, essa informação sobre divisão de tempo primitivo e tempo derivado, ok? E aí vamos focar nos tempos verbais derivados do presente do indicativo, então, que são três: o presente do subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vamos falar agora do presente do subjuntivo. Só que antes, vamos lembrar que o modo subjuntivo é aquele modo que que a ação do verbo nos passa uma incerteza. Tá? É importante saber disso para na hora da conjugação do verbo vocês poderem entender melhor o porquê da conjugação, ok? Então, para se formar o presente do subjuntivo, a gente vai fazer duas substituições. No caso dos verbos na primeira conjugação, a gente vai trocar a desinência o pela desinência e. E nos casos dos verbos na segunda e terceira conjugação, a gente vai trocar a desinência o pela desinência a. Vamos observar no quadro que vem a seguir, que isso vai ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, cantar. Cantar é da primeira conjugação. Lembrando que ele, na conjugação do presente do indicativo, não fica eu canto. Então, a gente tem o, né? Na troca para o presente do subjuntivo, esse o vai passar a ser e, porque é da primeira conjugação. Já no caso da segunda conjugação e da terceira conjugação, que é o caso de vender e partir, no presente do indicativo, o que nós temos? Eu vendo e eu parto. Já no presente do subjuntivo, esse o vai ser substituído pela letra a. Então, vai ficar que eu venda e que eu parta, ok? Então, a mudança do presente do indicativo para o presente do subjuntivo é apenas de troca de desinência, tá? Bem, logo em seguida a gente vai ter o imperativo. Lembrando também que o imperativo é aquele modo que indica ordem, né? Que indica orientação, sugestão. Então, só para entender também qual é a ideia, a intenção da ação do verbo, ok? A gente tem dois tipos de imperativos: o imperativo afirmativo ou positivo e o imperativo negativo. Então, vamos ver como é que eles se formam aí. Para o caso do imperativo afirmativo, né, a formação vai ocorrer a partir do presente do indicativo e também do presente do subjuntivo. Como assim, professora? Então, preste atenção. Para o caso da segunda pessoa, do singular e do plural, que é o caso do tu e do vós, essas duas pessoas vão vir do presente do indicativo, tirando a letra S. As demais pessoas vêm do presente do subjuntivo. Vamos para o quadro, para que vocês possam entender. Vamos lá, tá vendo? Eu dou para vocês aí o verbo no presente do indicativo e eu tenho lá no outro lado o presente do subjuntivo. E no meio, o imperativo afirmativo para vocês verem a formação. Então, o imperativo afirmativo, na segunda pessoa, ela vai se formar a partir do presente do indicativo sem a letra S. Então, se você observar,
Lá no presente do indicativo, o que é que nós temos? Tu cantas e vós cantais. Para eu fazer o imperativo afirmativo, é só eu tirar o S. Então, vai ficar canta, tu e cantai, vós. As outras pessoas do imperativo afirmativo vão vir do presente do subjuntivo sem nenhuma mudança. Então, observe que ele cante, então vai ficar cante você. Que nós cantemos, então vai ficar cantemos nós. E que eles cantem, logo vai ficar cantem vocês. Então, preste atenção nessa formação do imperativo afirmativo. A segunda pessoa do singular e do plural vão ter origem do presente do indicativo, sem a letra S, e as outras pessoas vão se formar a partir do presente do subjuntivo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos ver agora o imperativo negativo. Esse é tranquilo, esse é fácil. A formação do imperativo negativo, ele vem toda do presente do subjuntivo. Então, se você sabe o presente do subjuntivo, automaticamente você vai saber conjugar o imperativo negativo. Mas vamos ao quadro. Vocês estão vendo aí? Presente do subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Observe, gente, que no imperativo nós não temos a primeira pessoa. Porque se é uma ordem, lembra que eu falei para vocês que o modo imperativo, a ação do verbo é dar uma ordem? Então, como é que a gente dá uma ordem para nós mesmos, a primeira pessoa? Então, por isso que a primeira pessoa não existe no imperativo, no modo imperativo, tá bom? O modo imperativo, ele vai partir da segunda pessoa. E aí é só você colocar a palavra não na frente, né? E tirar o que lá do subjuntivo. Então, vamos ter não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós e não cantem vocês. Então, esse aí fica fácil. É só você observar e lembrar do presente do subjuntivo que você consegue conjugar ou escrever o imperativo negativo, tá bom? Bem, vamos para algumas observações, né? Então, no modo imperativo, não faz sentido a gente usar a terceira pessoa que normalmente a gente usa, seja no singular ou no plural, que é o ele, ela, eles e elas. Por quê? No modo imperativo, a ação do sujeito é para com a outra pessoa, ou seja, é com quem eu falo. Então, normalmente, nesses casos, a gente vai fazer a utilização do pronome você e vocês no lugar de ele ou ela. Tá bom, gente? E aí, mais uma outra observação. Em particular, para o verbo ser, no imperativo. O verbo ser é um verbo muito irregular, ou seja, é aquele verbo que tem o radical muito modificado quando conjugado. Então, a gente fica muito perdido sem saber como conjugar ele em alguns casos. Então, no caso do imperativo em particular, o verbo ser, né, vai ser conjugado em relação à segunda pessoa dessa forma aí, ó. Se tu e se de vós. Fica estranho, não fica? Mas é o correto. Vamos observar o quadro? Eu trouxe um quadro para que vocês possam entender um pouquinho melhor e ir gravando. Não é uma conjugação que faz parte do nosso dia a dia, mas é importante saber porque em uma situação de prova, né? A gente tem aí provinhas para escolas federais, enfim, concursos que existem aí no nosso dia a dia e que são justamente esse tipo de assuntos que aparecem. Então, é importante estar por dentro, tá? Então, o verbo ser no modo imperativo. No afirmativo, vamos ter assim: se tu, seja você, sejamos nós, sede vós e sejam vocês. No negativo, né, vai ficar não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós e não sejam vocês. Fica mais fácil, porque lembrando, o negativo, ele é todo formado
do presente do subjuntivo. Então, fica mais fácil. O problema maior vai ser com o imperativo afirmativo, mas eu tenho certeza que vocês vão prestar atenção, né? E vão gravar isso aí, tá? E nos exercícios também a gente vai fixando essa matéria. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai lá para as atividades na apostila. A gente vai fazer a atividade das páginas 79 e 80. Vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 15. E lá no finalzinho da aula eu volto para a gente fazer a autocorreção. Lembrando que durante a atividade, vocês podem ir fazendo perguntas caso vocês tenham dúvida em alguma coisa, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.